Olá, meu nome é Catarina Lacerda, eu sou jornalista, eu atuo aqui no projeto Gasbras MG, nessa parte de comunicação social. Vou falar um pouquinho aqui sobre as nossas experiências, os nossos projetos pilotos aqui nessa área de comunicação e mobilização social. Nosso grupo em Minas Gerais faz parte de uma rede bastante robusta nacionalmente, com institutos de pesquisa de pelo menos 5 estados brasileiros, financiada pela FINEP, com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aqui em Minas Gerais, coordenada pelo CDTN, o FMG. Bom, nosso desafio de comunicação não é pequeno, porque a gente está falando de um assunto mundialmente polêmico, que desperta reações negativas em vários países do mundo, protestos ambientalistas de grande porte, que inclusive ajudaram a pressionar aqui no Brasil pela proibição da exploração do gás não convencional, mais ou menos de 2013 a 2014. Justamente por não entender claramente quais seriam os impactos negativos dessa prática industrial, é que a Justiça entendeu por bem aceitar um pedido do Ministério Público Federal de interromper a exploração, a produção desse gás não convencional, até que ficassem claras os reais impactos ambientais, socioambientais do fraturamento hidráulico, que é a técnica utilizada para tirar esse gás da profundeza do solo, da terra. Dado a repercussão desse projeto em todos os níveis, que os estudos estão sendo feitos e para realmente mitigar a possibilidade de contaminação de aquíferos, que é uma das principais preocupações, e outros efeitos adversos dessa prática, é que a gente tem feito tantos estudos e tem se dedicado a entender tão bem a interação entre o gás natural e os recursos naturais, o meio ambiente, as comunidades vizinhas. Quando a gente estava desenvolvendo um dos nossos pilotos de comunicação, se não me engano foi em 2020, lá para o mês de maio mais ou menos, a gente conversou com várias pessoas estratégicas do ecossistema Gasbras, do nosso projeto, e também do governo federal, Ministério das Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo. Um pouquinho adiante nós vamos falar desses pilotos, mas um comentário me chamou bastante atenção, foi de um operador econômico dessa indústria, e ele falou assim, olha, a sensação que a gente tem é que a gente continua atrás de uma trincheira, desde 2013 a 2014, quando houve aquela batalha, que resultou na proibição, a liminar que proibiu as atividades, a continuidade das atividades, e parece que a gente está lá ainda, atrás das barricadas, paralisado desde então, sem nem saber se existe uma batalha acontecendo do lado de fora. Parece que o assunto ficou congelado durante todo esse tempo e ninguém colocou a cabeça para fora para falar assim, aqui, existe uma batalha ainda? Qual é o cenário? O que aconteceu? E é aí que surge, então, o papel do Projeto Gasbras, Ele é um dos agentes envolvidos nesse assunto, mundialmente polêmico, mas com o objetivo de exercer o que a ciência faz de melhor, que é estudar, pesquisar de forma isenta todos os prós e contras, todas as condições, as possibilidades, as diversas frentes em relação a esse assunto aqui no contexto brasileiro. Com essa pesquisa, o objetivo não é dizer se é a favor, se é contra, se deve ou se não deve fazer, mas poder apontar caminhos. Caso seja aprovada, de que maneira isso deve acontecer, com quais cuidados, poder subsidiar a sociedade civil, o poder público, para tomar as decisões seguras, mais compatíveis com o momento em que nós estamos vivendo, amadurecendo o diálogo, o debate, as reflexões. Claro, uma das preocupações do nosso projeto aqui em Minas Gerais é compartilhar todo esse aprendizado com a comunidade, considerando que a ciência foi feita para transformar a realidade das pessoas de alguma maneira, em alguma instância. Então, aqui em Minas Gerais, a gente se dedicou a não só estudar, mas também fazer a tradução desse conhecimento científico, desse saber científico, para as pessoas poderem se beneficiar desses entendimentos, desse aprendizado no seu dia a dia. Nesse projeto de compartilhamento das informações com a sociedade, é que se insere especialmente aqui a nossa atribuição. Nós começamos com um diagnóstico, a gente foi entender as perspectivas do setor, esse movimento negativo, mundo afora, os argumentos usados por quem é contra, por quem é a favor, as iniciativas de comunicação realizadas nos países da Europa, dos Estados Unidos, da Argentina,
fomos entender a realidade brasileira, todo esse referencial teórico, todo esse histórico de informações que a gente tem de 2013 para cá. E separamos essa apresentação, né, esse projeto de comunicação em algumas fases, em algumas etapas. Depois executamos essas etapas, né, e avaliamos os resultados. Alguns deles a gente vai trazer aqui para vocês, veja bem. Nosso primeiro experimento foi esse de mais ou menos maio, junho de 2020. Nós fizemos um piloto, né? Pensamos assim, tá, como é que a gente vai levar para as pessoas esse assunto que é tão técnico, né? Bastante específico, gás não convencional, fraturamento hidráulico, fracking. Como é que nós vamos fazer as pessoas de todas as classes sociais, níveis de escolaridade, se interessarem e compreenderem esse assunto, porque, afinal de contas, é a vida delas que pode mudar caso isso venha a acontecer, né? Caso essa indústria venha a ser instalada. Então, nós decidimos fazer um vídeo institucional, inclusive está amplamente divulgado nos nossos canais de comunicação. Ele não nasceu como vídeo institucional, ele nasceu como um vídeo e um folder, né? Foi a nossa primeira tentativa, vamos tentar comunicar por vídeo. E aí, nós apresentamos esses 2 produtos para aproximadamente 20 pessoas desse ecossistema que nós comentamos, que são integrantes do Projeto Gasbras, do Poder Público, do Executivo Federal. Conversamos com alguns ativistas ambientais também para entender, olha, como é que está esse vídeo, está dando para entender, ele é favorável, ele é contrário ao fracking, ele é isento, esse folder explica alguma coisa. E o que nós aprendemos nesse piloto? O resultado foi positivo, porém nosso objetivo não foi alcançado. Por quê? Estava bastante técnico, continuava muito difícil de entender, o assunto é de fato específico, mas não demos conta de traduzir adequadamente para uma linguagem comunitária. Estava pouco compreensível mesmo, ele estava com muitas terminologias específicas, ele estava difícil de ser decupado, sabe? Então, técnico, de difícil compreensão. E, por incrível que pareça, uma das queixas que surgiu é que estava isento demais. No final, as pessoas ficaram assim, tá, mas é para explorar ou não é para explorar? Vocês são a favor ou vocês são contra? É positivo ou é negativo? Alguma opinião ali a gente espera, porque a gente também forma a nossa opinião a partir do que vocês recomendarem, enfim. Toda a tentativa que a gente tinha mantido aqui de fazer um projeto imparcial foi denunciada no final pelo entendimento das pessoas, tá, mas faltou dizer, é bom ou é ruim? Né? O é bom ou é ruim, a gente continua sem ter condição de dizer. A gente continua incapaz de afirmar se é positivo ou negativo. Porém, uma das coisas que a gente conseguiu afirmar aqui ao longo desses 4 anos de estudo é que, sendo bom ou sendo ruim, é preciso que todo mundo se informe e participe. Né? Precisa ser uma discussão que extrapole os gabinetes e que chegue também nas comunidades, porque a riqueza está lá na região delas. Caso haja exploração, elas também vão ser beneficiadas e vão sofrer impactos decorrentes dessa prática. Então, que todas essas variáveis sejam colocadas na mesa com os agentes envolvidos, e não somente de cima para baixo, né? No caso de uma autorização que venha de cima para baixo, e tampouco de baixo para cima, numa pressão popular pela autorização ou pela proibição. Se a gente pode emitir alguma opinião nesse momento aqui, é em favor dessa governança, que as pessoas participem e que isso aconteça de maneira bastante democrática e transparente. Sabendo dessa reação, com base nesses aprendizados que nós tivemos do primeiro piloto, nós entramos numa segunda fase em outubro de 2020, que foi ir até Morada Nova com o olhar de comunicação e mobilização social. Ao longo desses 4 anos, o projeto esteve lá na nossa região piloto de investigação, Morada Nova de Minas, e dessa vez a gente voltou com o olhar especificamente de comunicação. O que nós fizemos? Conversamos com os moradores. Lá nessa região tem ocorrências naturais de exudação de gás, né? O gás é presente ali na vida delas de várias formas. E a gente foi ouvir o que eles tinham para contar, o que eles pensam sobre isso. Era uma região que já tinha passado por movimentos exploratórios em 2010, 2013, uma região que viveu a interrupção completamente sem entender o que estava acontecendo, né? Então, eles já têm um repertório em relação a esse assunto. Nós fomos lá ouvir deles, o que é que vocês gostariam de saber, quais são as dúvidas, o que vocês acham, o que vocês sentem em relação a isso. E foi um momento tão rico que a gente conseguiu fazer um vídeo documentário. A expectativa nem era fazer um vídeo documentário, mas nasceu um vídeo documentário com base no relato das pessoas. Foi tão genuíno, foi tão espontâneo, foi tão forte que a gente registrou e fez um documentário que a gente espera que seja visto e considerado por todo mundo que for debater esse tema
daqui para frente. É uma comunidade pequena em Minas Gerais, mas que pode sim representar um todo no Brasil, de como as pessoas lidam com isso, ou gostariam pelo menos de ser tratadas, ser incluídas no processo. Esse é o vídeo Entre Espera e Esperança, também está lá no nosso canal no YouTube, nos nossos sites, nos nossos veículos de comunicação. Fizemos esse vídeo documentário com a intenção de levar para as pessoas que decidem, né, e para outros moradores Brasil afora, mas também tivemos cuidado de fazer um vídeo de animação bastante explicativo, bem fácil de entender, assim, tentamos, né, que ficasse bem natural, que traduzisse de fato toda a questão técnica do processo como um todo, né, para uma linguagem que as pessoas pudessem entender, passar para frente, conversar a respeito, né, com a família, com os amigos, com a vizinhança. E aí chegamos então na fase 3, que foi uma das mais ricas que a gente pôde observar aqui ao longo desses anos de projeto. A gente foi lá em Morada Nova de Minas novamente, né, depois de ter feito todo aquele processo de conhecimento e de conversa com os moradores, a gente foi levar uma campanha de conscientização, de mobilização social, de participação. Nós batizamos esse evento de As Muitas Moradas, fizemos um site específico para a comunidade, em que a gente traz aqui perguntas frequentes sobre o gás não convencional, a gente faz uma contextualização muito grande sobre a região, sobre Morada Nova de Minas e região, dos aspectos sociais, econômicos, de meio ambiente. A gente explica como se dá essa exploração, o que aconteceria ali naquela região caso acontecesse, com vídeos, imagens aéreas da cidade, da região como um todo, dos poços de exploração, aqueles que foram paralisados lá em 2013, 2014, e a gente reuniu isso da maneira mais didática possível, um site enorme, com muito conteúdo, que serve não só para Morada Nova de Minas, mas para qualquer outra região que queira entender um pouco mais. Aqui, ao longo da pesquisa, foi descobrindo também que Morada Nova é rica em gás, né? Isso é um fato, mas ela tem muitos outros potenciais para além do gás, né? Muitas vocações naturais. A própria piscicultura, que hoje já carrega 50%, praticamente 50% da economia da cidade. Grande parte dos empregos vem da piscicultura. As próprias paisagens naturais, né, que é uma região muito rica e com muita diversidade, que pode abrigar um geoparque, um jardim botânico, que pode fomentar o turismo de pesca. Então existe aí um discurso de que às vezes o gás é salvação para todos os lugares no Brasil, e sim, talvez seja, né, para desenvolvimento, para levar desenvolvimento para regiões remotas. Sim, ele é fundamental, ele é muito importante, mas ele também não é só isso, né? Também não é só o gás. Morada Nova de Minas, por exemplo, tivemos lá e vimos que ela tem muitos outros potenciais para além do gás que podem ser desenvolvidos também, né? Então, até que se decida se vai ter, se não vai ter, ninguém precisa ficar de braços cruzados esperando. Essa região, essa comunidade não está condenada, né? E o nosso movimento aqui incluiu parceria com a prefeitura. Hoje a prefeitura é co-realizadora do evento As Muitas Moradas. A Câmara Municipal, tivemos lá conversando com os vereadores, a gente deu entrevista nas rádios, a gente visitou as comunidades, distribuímos informativos, cartazes, carro de som na rua, muitas ações, assim, tudo que foi possível fazer, que a pandemia nos permitiu fazer, nós fizemos lá em Morada Nova durante uma semana. E o resultado foi incrível, porque a gente saiu aqui das nossas salas, né, saiu de Belo Horizonte e foi conversar com as pessoas. E pela primeira vez, segundo elas disseram, alguém voltou para explicar que história é essa, que gás é esse, o que vai acontecer, o que não vai, por que é importante entender e como é que a gente pode participar melhor desse processo. Bom, então, depois de ter ido à Morada Nova de Minas, alguns resultados que a gente percebeu nessa campanha. O vídeo Entre Espera e Esperança, que é o vídeo documentário, que ficou bastante sensível, ele teve um alcance enorme, as pessoas receberam muito bem, porque se sentiram incluídas no processo, se sentiram acolhidas, ouvidas, né? Então, nesse primeiro mês, ele obteve 636 visualizações decorrente apenas da divulgação em Morada Nova de Minas. Morada Nova hoje tem aproximadamente 10 mil habitantes, muito divididos nas áreas rurais, porque a cidade, com a chegada da represa de Três Marias, ela ganhou 6 grandes braços d'água e perdeu 500 quilômetros de terra e ficou bastante dividida. E fazer a mensagem chegar em todo mundo é um desafio muito grande. A gente considera que 636 visualizações no final de maio para cá, até junho, nós estamos gravando isso aqui agora no final de junho, foi um acesso considerável em se tratando da comunidade em que a gente está falando. O site, que é para onde a gente concentrou toda a nossa
a nossa ação de comunicação, né, faixa, entrevista, sempre a gente chamava para o site porque ele é bastante completo. Em 7 dias de campanha, ele teve 512 visitas, com 393 usuários únicos, né, pessoas que entraram pelo menos uma vez. E essas pessoas acessaram quase 2.000 links dentro do site, o que dá uma média de 5 links por pessoa. Né? As pessoas se interessaram por conhecer e foram navegando, então a gente entende que foi também uma resposta muito boa, quer dizer que havia ali algum interesse sobre esse assunto e que eles puderam se informar. Criamos um canal de comunicação, né, e-mail, tá tudo, um formulário de contato para quem quiser tirar outras dúvidas, conversar, entender um pouco melhor, a gente manteve esse canal aberto. Esses são alguns posts que foram publicados na página da prefeitura, e o que chama a atenção, essa foi uma obra instalada lá na porta para anunciar o evento, né? Esse é o artista plástico que é responsável pela obra. E esse vídeo em que ele explica a obra, que chamou tanta atenção por quem passava na porta da prefeitura, teve 1.900 visualizações, né? E essa é uma live do prefeito, Dr. Hermano Moura, com o nosso coordenador técnico-científico, que obteve 3.200 visualizações, meia hora de live no Facebook. E muitos comentários. Aqui foram 118 curtidas e muitos comentários, alguns nós vamos passar daqui a pouquinho, mostrando que essa live não foi divulgada, então era 8h30 da manhã, as pessoas pararam para ouvir e ficaram. Né, 3.200 visualizações num assunto tão específico, a gente considera que foi um bom retorno, né? Alguns comentários que surgiram nas redes sociais, de todas as postagens, na página da prefeitura, no canal do YouTube, onde a gente deu uma entrevista, as pessoas se manifestavam favoravelmente ou contrariamente, porém, elas entenderam o objetivo da campanha, que bom que ainda que tardio, alguém veio conversar com a gente sobre isso. Esse gás é como a ligação do asfalto até a 040, só acredito vendo. Uma Morada Nova de Minas não tem a ligação da 040, da BR-040 até o município, é bastante precária, é de terra ainda. Perguntas, por que o poço foi perfurado em Morada Nova de Minas a poucos metros de Biquinhas e não foi para Biquinhas? Né? Essas dúvidas tão fáceis de ser respondidas, né? As pessoas falando, olha, deixa isso, gente, vamos parar de olhar para o passado, vamos olhar para frente, porque isso só trouxe sofrimento, os nossos imóveis supervalorizaram, a gente ficou aqui a ver navios. Então, não vamos falar mais de gás, vamos vida que segue. Outra falando, isso só serve para encarecer tudo na nossa cidade. Todos nós pagamos um preço muito alto e não temos nenhum benefício concreto. Por que não foi informado na época o motivo da paralisação? Para ver as mágoas, as dores das pessoas, né? Um comentário foi especialmente significativo. Li todo o conteúdo, vou resumir. Enfim, é o que eu já sabia. Há possibilidade de exploração, tem impacto, é um assunto controverso, tem certeza. A novidade que li foi apenas sobre como é feita a extração através do fraturamento hidráulico. Como a informação não quer demais, obrigada pelo conteúdo. Continuamos na mesma, aguardando mais informações. É exatamente isso, nós não temos resposta para dar, mas a gente pode dar um pouco mais de informação. Foi exatamente o que fez a campanha As Muitas Moradas. É necessário cautela na divulgação da informação para as pessoas não alimentarem falsas esperanças novamente. É apenas dar conhecimento à população de uma coisa que ficou sem resposta. É válido, né? Mostra que as pessoas têm interesse, que elas querem participar, que elas querem entender melhor o que está acontecendo e que alguém tem que se dar esse trabalho, né? No momento de negar ou autorizar, que elas possam ser incluídas nesse debate para que tudo fique claro, transparente, inclusive reduzindo o ruído e a possibilidade de rejeição. Além dessa campanha que nós fizemos lá, esse piloto, né, nós fizemos vários outros produtos de comunicação, vídeo documentário, vídeo de animação, temos um canal no YouTube com dezenas de vídeos, não são autorais, mas são curadorias de assuntos interessantes. Quem quer se informar melhor sobre o assunto pode ser um bom repositório. Temos um site com imagens de drone, imagens aéreas da região que estão completamente cedidas para lá. Desenvolvemos o vídeo institucional, que foi o primeiro, né? Nós estamos fazendo um site técnico-científico, a própria campanha As Muitas Moradas, o site continua ativo e é da comunidade, né? Esperamos, inclusive, que a prefeitura, o poder público se aproprie dele, que continue alimentando. Um atlas de desenvolvimento de Morada Nova de Minas, um manual iconográfico que ressalta as belezas naturais, os símbolos da região, um dossiê, conceito de um possível geoparque, caso a cidade se interesse em fazer um geoparque ali, o que seria bastante interessante,
o folder técnico-científico, o informativo que foi distribuído lá, cartazes, muitos cadernos temáticos. Aqui tem a ciência na sua essência, né? Todos os temas estudados estão desenvolvidos em cadernos bastante extensos, então é possível conhecer toda a nossa produção. E a gente espera que isso seja usado a favor da população, para que eles se informem, para que se apropriem disso e que possam se apresentar como agentes desse processo. Agradeço, estamos à disposição. Muito obrigada.